Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Programação para Universitários. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre as variáveis, mas antes da gente iniciar a nossa aula, gostaríamos de passar alguns avisos. Primeiramente, como vocês viram no período de inscrição, nós vamos ficar passando formulários para saber a opinião de vocês de como está sendo a nossa dinâmica do curso. Ao final da aula, a gente vai encaminhar esse link do formulário para que vocês respondam. E lembrando, respondam com o nome completo de vocês. Em segundo lugar, hoje também vai ser hoje vamos ter nossa segunda lista do CPU. E sobre isso, eu queria também passar alguns mini avisos em relação a isso. A nossa lista de exercícios vai ser através do BigCrowd, que é uma plataforma que vai ter os exercícios que nós selecionamos e vai ter uma maneira para vocês responderem a essas questões. Por exemplo, vai ser necessário que a saída, ou seja, o resultado do seu algoritmo saia idêntico ao que a plataforma espera. Mas não se preocupem. Mais tarde vai ser disponibilizado um link mostrando como é que é feito a resolução desses exercícios no BigCrowd, para que vocês não passem tanta dor de cabeça com erros de tipo erro de apresentação ou algo do gênero. Além disso, eu queria lembrar que o BigCrowd, a plataforma vai entrar em manutenção dos dia 9 ao dia 11 desse mês, ou seja, de sábado até segunda, possa ser que vocês não consigam acessar a plataforma. Se vocês tiverem dificuldade em relação ao tempo do prazo dessa lista, tipo assim, ficou curto demais, não se preocupe, a gente vai dar um jeito de prolongar o prazo para que vocês respondam com mais calma e possam ter tempo também de responder todas as questões. E, além disso, nós vamos ter 2 questões no Colab, que é uma das plataformas que a gente também vai usar durante as aulas do CPU. Então, além desses avisos que Samantha mencionou, gostaria de lembrá-los que quem não entrou no Google Classroom pode entrar em contato com qualquer professor e a gente vai adicionar vocês à nossa classe. E é importante vocês estarem no Google Classroom porque é justamente onde a gente vai enviar todos os materiais referentes à semana e também as listas de exercícios. E no Google Classroom também tem o link de acesso para vocês entrarem no grupo da monitoria, que é onde vocês vão poder tirar dúvidas que vocês tenham ficado abstrato na cabeça de vocês e também tirar dúvidas caso você tenha alguma dificuldade em relação ao exercício. E aí vai ter sempre um monitor nos horários da tarde para poder ajudá-los. Isso. Bom, e sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Durante a programação, nós vamos mexer com bastantes dados. A gente vai pedir dados para o usuário, a gente vai dar alguns dados durante o nosso algoritmo, mas para isso a gente precisa armazenar eles em algum lugar. Onde é que eu vou armazenar os meus dados? Bom, uma variável pode ser entendida como um local na memória do seu computador onde é possível armazenar um único objeto. E esse local irá guardar um determinado valor que deverá possuir um nome. Ou seja, imagine da seguinte forma: variável é uma caixinha. É um espaço na memória que você vai guardar um valor, seja ele um número, uma palavra ou qualquer outro tipo de valor. E que cada caixinha dessa vai precisar de um nome. Senão, como é que você vai dizer, computador, pegue essa idade aqui e some com esse valor? Ele não vai, tipo assim, saber o que fazer. Você vai ter que dar os passos para ele. Olha, pega essa variável idade, que tem esse valor armazenado, e some com esse número aqui. Pronto. É assim que você declara uma variável. Imagine que você está dando um nome e um valor para ela. Então, pessoal, complementando a fala de Samantha sobre variáveis, é importante a gente saber como você pode declarar o nome de uma variável. Em Python, o nome das variáveis devem obrigatoriamente começar com a letra, só que tem uma exceção para essa regra, certo? Que a gente vai ver posteriormente. E ao longo da variável, do nome da variável, ela pode conter tanto números, como também o símbolo de sublinha ou underline. E aí uma boa prática de programação é que quando você declara o nome de uma variável, você coloque nomes significativos para essa variável. E o que são nomes significativos? São nomes que quando você bate o olho, você consegue entender o contexto para o que essa variável pode ser utilizada. Então, neste exemplo aqui abaixo, a gente tem, por exemplo, a gente tem uma variável chamada idade e vai receber um valor 22.
Então, além de ser válida, porque ela segue todas as regras mencionadas anteriormente, ela também é eficiente por proporcionar um contexto para o qual ela vai ser utilizada. Você tem noção de que ela vai armazenar a idade de algo, de alguém, de alguma coisa, e por aí vai. Já abaixo, pode voltar. Já abaixo a gente tem uma variável que é AISD, que vai também receber um valor 22. Essa variável ela segue as regras apresentadas anteriormente, mas ela é muito ineficiente, porque quando você bate o olho, você tem a mínima noção para o que ela vai ser utilizada. Então, tenha um cuidado em como você vai declarar sua variável para que ela não seja ineficiente. Então, sempre tente declarar variáveis de forma significativa, com algum significado. Aí pode passar. E aqui a gente tem alguns exemplos de declarações de variáveis. Primeiro exemplo, ele tem uma letra começando e um número. E aí esse exemplo é válido porque ele começa com letra e ao longo contém número. Já abaixo a gente tem também outro exemplo válido, que é velocidade, o nome da variável. E ele é válido por conter um nome formado apenas por letras. Já abaixo, novamente, a gente tem velocidade 90, que é válido porque contém um nome começando por letra e que ao longo dele possui tanto letras quanto números. E abaixo desse daí temos uma variável chamada salário underline médio. Essa declaração é válida e também ela é recomendada quando a gente tem nomes de variáveis muito grandes, como por exemplo, média ponderada. Você colocaria média, quando você fosse digitar, underline para simbolizar o espaçamento, que é outra palavra, e ponderada para simbolizar a outra palavra. Já abaixo a gente tem um exemplo que não é válido e que seu programa acarretaria um erro de compilação. Então, basicamente, ele declarou uma variável chamada salário, espaço em branco, médio. E aí, isso é uma declaração inválida, porque nomes de variáveis eles não podem conter espaço em branco. E aí, a exceção à regra que eu tinha dito anteriormente, que é que as variáveis devem conter nomes começando por letras, é que você pode declarar variáveis começando com sublinha. Só que não é muito utilizado, normalmente a gente usa 99,9% das vezes variáveis que possuem letras começando. Certo? Além disso, temos aqui outra declaração que é inválida, que é uma variável que começa com números. Você não pode declarar variáveis começando por números. Então, basicamente, essas são as regras. Isso. Em seguida, a gente já sabendo como é que a gente pode dar nome às nossas variáveis, agora vamos aprender como é que a gente dá um valor para essa variável. Para isso, utilizamos o sinal de igual, apenas um sinal de igual, que vocês podem ler da seguinte forma, como tem nesse exemplo abaixo. A recebe 4. Para armazenar algo em uma variável, utilizando o símbolo de igualdade entre o nome da variável e o valor que queremos armazenar. Pronto. Como eu disse, isso aqui se chama atribuição. Esse é o processo de atribuição e apenas um sinal de igual é o operador de atribuição. No código, a gente pode declarar várias variáveis dessa forma. A recebe 4, B recebe 3,4, no caso 3,4. No Python, a gente não vai utilizar vírgula para números de ponto flutuante. C também, valor recebe menos 20 e nome recebe Zacarias. Esses são alguns exemplos de declaração de variáveis. Vou mostrar aqui na prática para vocês, bem rapidinho, no Colab. A seguir, vamos fazer alguns exemplos aqui de variáveis. Como a gente viu, a gente pode ter variáveis do tipo inteiro, tipo 1, 2, 3, 4, números quebrados, 23,4 e assim vai. E aqui eu vou mostrar a diferença também entre o sinal de atribuição e o sinal de igual no Python. Por exemplo, eu vou ter aqui A igual a 1, B igual a 2. E aqui eu vou imprimir eles. Print A. Opa. A gente vai ver posteriormente o que seria o print A. Pronto. Aqui ele me mostrou que A é igual a 1 e que B é igual a 2. Agora, se eu quisesse fazer o seguinte, A igual a 1, o que é que ele vai me mostrar? Ele me mostrou que está certo, mas, por exemplo, vou colocar aqui A recebe 2. Deixa eu mostrar aqui.
fazer aqui de novo um exemplo. A recebe 1, B recebe 2. Pronto. Aí eu vou fazer o seguinte. Certo. Aqui ele vai mostrar que A é igual a 1, certo? Agora eu vou fazer o seguinte. A recebe igual a 2. Igual a 2. Vai ver que ele me retorna. Ele está me retornando que A é igual a 1. Ele não mudou. Agora, se eu fizesse assim. A recebe 2. Ele vai me retornar o 2. Por quê? No início, eu estava declarando que o valor de A é 1. E aqui eu estava dizendo que A é igual a 2. No caso, se eu só pedir para ele me informar A, no caso, ele vai fazer o seguinte. Eu sei que A recebe 1. E aqui você está comparando se A é igual a 2. Ele vai me retornar falso. Opa. Não fico me esperando. Deixa eu ver aqui. Pronto, ele retornou falso. No caso aqui, ele está me dizendo assim, ei, A não é igual a 2, A é igual a 1. Se eu fizesse assim, A é igual a 1, ele vai me retornar verdadeiro. Basicamente, é só isso. É só vocês lembrarem que apenas um sinal de igual, você está atribuindo um valor, e quando tem dois sinais de iguais, você está comparando. Vocês vão ver outras formas de comparação entre variáveis e valores nas próximas aulas. Se eu não me engano, na aula 3. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Então, pessoal, tendo em vista a introdução de Samantha sobre variáveis, a gente pode entrar no que são tipos de variáveis. E aí, pode passar. Primeiramente, a gente tem as variáveis classificadas como numéricas. Variáveis numéricas não são consideradas um tipo, é mais uma classificação. E essa classificação é dividida em dois tipos, que são variáveis do tipo inteiro e variáveis do tipo flutuante. Aí, pode passar. E aí, variáveis do tipo inteiro são basicamente números negativos e positivos que não possuem parte decimal. E aí, por exemplo, 10 é do tipo inteiro e menos 9 também é do tipo inteiro. E aí, variáveis do tipo ponto flutuante são basicamente variáveis que possuem parte decimal e também pode ser tanto negativo quanto positivo. Então, por exemplo, menos 2,5 é uma variável do tipo flutuante. E basicamente o tipo flutuante, ele é o nosso real da matemática, é o conjunto dos números reais da matemática. E, diferentemente da matemática, ele é representado por ponto em vez de vírgula. Tudo certo. E aí a gente também tem as variáveis que são consideradas do tipo lógico. Basicamente, essas variáveis são variáveis que guardam valor de verdade. E esse valor de verdade é dividido em verdadeiro e falso. E a gente viu um pouquinho de como trabalha, mais ou menos, com Samantha na apresentação do Colab, né? Essas variáveis também podem ser chamadas de booleanas ou variáveis do tipo bool. E aí, para você representar algo como verdadeiro em Python, você coloca true, que é verdadeiro em inglês, sendo que a primeira letra ela é maiúscula. E aí a mesma coisa a gente faz por false. É false com a primeira letra sendo maiúscula. Basicamente isso. No caso, essas duas palavras são palavras especiais. O Python, ele separou essas duas palavras para declarar se algo é verdadeiro ou falso, ou seja, dois valores booleanos. Por isso que elas começam com as letras em maiúsculo. Além disso, nós vamos ter as palavras do tipo string, como a gente viu naquele primeiro exemplo, com alguns exemplos de variáveis, tipo A igual a 1, B igual a 2,3 e assim por diante. A gente também pode armazenar palavras. No caso, strings. E strings nada mais são do que sequência de caracteres, ou seja, vários caracteres um ao lado do outro, formando assim uma cadeia, ou seja, um conjunto de letras. E um exemplo seria: o dia está lindo hoje. Aí você me pergunta, como é que eu faço para representar isso com Python? É simples. Você vai declarar sua variável, atribuir, ou seja, um sinal de igual, e o seu texto entre aspas simples ou aspas duplas. Geralmente, aspas duplas para palavras ou frases e aspas simples para caracteres, apenas a letra. Por exemplo, C entre aspas simples, A entre aspas simples e assim por diante.
Pronto. E aqui, como eu disse, aqui está um exemplo de como a gente pode fazer essa atribuição de strings às variáveis. A gente pode armazenar uma frase, um texto mais longo, textos até extensos, se vocês quiserem. O nome de uma pessoa e apenas uma letra. Além disso, a gente pode concatenar strings. O que isso significa? Nós podemos unir duas strings em uma só. Eu vou mostrar aqui um exemplo prático para vocês. No caso, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar nome, recebe Ana, e sobrenome, posso colocar Silva. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer nome mais sobrenome. Vê que ele me retornou Ana Silva. Mas vocês veem que aqui ficou tudo junto. Se eu quiser fazer com que elas fiquem separadas por um espaço, eu posso fazer o seguinte. A partir desse sinal de mais, eu posso colocar as aspas, um espaço, e aí mais um sinal de adição. E aí, executar novamente, e ele vai me retornar Ana, espaço Silva. Eu posso fazer isso várias vezes com quais variáveis eu quiser. E também nós podemos formatar as strings. Por exemplo, eu quero que me retorne a mensagem dizendo o nome daquela pessoa, a idade dela e um monte de coisa. Mas eu não quero fazer daquele jeito que você me mostrou, colocando várias concatenações. É simples, nós podemos fazer uma formatação. Vou mostrar aqui de novo para vocês. No caso, eu posso fazer o seguinte, eu posso atribuir uma variável chamada idade e atribuir o valor 22, e o nome eu posso colocar o meu, por exemplo, Samantha. Aí eu posso ter uma variável mensagem, que ela recebe uma formatação. Esse F aqui é justamente para indicar que você está fazendo uma formatação, que você está incluindo variáveis dentro do seu texto. Posso fazer assim. Meu nome é, aí aqui eu coloco entre as chaves, o nome da minha variável, nome, e tenho, aí de novo, chaves, nome da variável, idade. E aqui eu posso imprimir a minha mensagem. Pronto, meu nome é Samantha e tenho 22 anos. E além disso, nós também podemos descobrir o tipo de uma variável. Por exemplo, possa ser que você esteja fazendo um projetinho e está recolhendo alguns dados, você está puxando dados de algum lugar, e para você ter certeza de que está trabalhando com o tipo certo, ou então você fez alguma função que faz ali alguma transformação no tipo de variável e quer ter certeza que você está recebendo o tipo de variável desejado, você pode utilizar essa pequena função no Python chamada type e colocar entre os parênteses a variável. E aí ele vai lhe retornar qual é o tipo dessa variável. Por exemplo, eu tenho uma idade, a variável idade, e ela recebe esse número inteiro, 21. Aí se eu colocar para imprimir o tipo dessa variável, vai me retornar o seguinte, que é um inteiro. Assim como a variável mensagem, que está entre aspas, é uma string, ele vai me retornar que é uma string. Vou mostrar aqui para vocês. Pronto, aqui eu vou colocar aqui de novo. Vou colocar a idade, recebe 21, mensagem, eu vou colocar que recebe Olá Mundo. E aqui eu vou printar o tipo dessa variável, dessa primeira variável, print type, e entre os parênteses eu coloco o nome da minha variável. Quando eu executar, ele vai me retornar que é um valor inteiro. E assim eu posso fazer também para essa segunda variável chamada mensagem, e vai me retornar um string. Aí agora se você me perguntar, Samantha, eu coloquei a minha idade entre aspas, eu coloquei o seguinte, coloquei que idade recebe 21. E será que ele vai me retornar inteiro? Não, não vai. Por quê? Porque quando você tem algum texto, número, alguma coisa entre as aspas, você está informando que aquilo ali é um string.
Ou seja, se aqui você achava que estava armazenando um número, você está armazenando um número, mas você não está armazenando um número puramente dito. Você está apenas armazenando ele por extenso, assim, digamos. Por isso que aqui ele retornou como string e não como inteiro. Fazer aqui um exemplo com o número de ponto flutuante, 22.3. E aqui a gente retornou float. E aqui eu vou colocar true. E aqui ele vai me retornar que é uma variável do tipo booleana. Dá para ver. Então, pessoal, agora que a gente já sabe como podemos guardar valores em Python, agora vamos ver como podemos trabalhar esses valores de forma aritmética, fazer operações com esses valores. Então, primeiramente, a gente tem alguns operadores aqui. O primeiro operador é o operador de soma, que é basicamente o símbolo de adição ou mais. E aí, quando você utiliza esse operador, você está somando dois números. E aí, nesse caso aqui, por exemplo, seria 12, e neste caso seria 200 o resultado. Também temos o operador de subtração, que faz justamente a subtração de um número, e é representado pelo símbolo de menos. E aqui, nesse caso, 54 menos 20 daria 34, e 100 menos 10 daria 90, como resultado. Só que agora já fica um pouco diferente, né, do que vocês estão provavelmente acostumados. Em Python, a multiplicação é representada por um asterisco. Então, no lugar de um x, ou ponto que normalmente a gente usa, né, quando está trabalhando no papel, quando você está programando, você utiliza asterisco. E aí, a multiplicação de 182 vezes, que é representada pelo asterisco, por 9, vai dar um resultado. Já a multiplicação de 19 por 2 vai dar 38. E assim por diante. Já a divisão, a gente representa por uma barra. E essa divisão é uma divisão completa. Em que sentido? Se você tem, por exemplo, deixa eu ver, 1 dividido por 4, o resultado vai ser 0,25. E aí entra em contraste com outro tipo de divisão, que é a divisão do tipo inteiro. E basicamente, se eu tenho aqui 4, e aí a gente representa por duas barras, certo? 4 dividido por 3. O resultado da divisão vai ser só a parte inteira do número. Então, neste caso aqui, o resultado seria 1. E aí a mesma coisa para essa operação. 7, e aí dividido inteiramente, né? Que é representado pelas duas barras, por 4, o resultado também dá 1. E ele esquece da parte decimal. E aí a gente também tem o operador de exponenciação ou potência, que é representado por dois asteriscos. E aí como é que você pode ler essa expressão? Você está basicamente fazendo 2 elevado, que é esses dois asteriscos aqui, a 3. Certo? E aí a mesma coisa para baixo, que é 4 elevado por 4. E aí, por fim, a gente tem um operador que é muito útil quando você está trabalhando com condições, vocês vão ver posteriormente, que é o operador de resto de divisão. E aí ele basicamente vai retornar como resultado o resto que ocorreu na divisão que você fez. Então, 10 dividido por 2, o resultado dá 5 e o resto é 0. E aí ele retornaria esse resto. Exato, como o Anderson disse. Aí pode falar, Caio. Pode falar. Ué. Oi, professor. Tu pode repetir ali a parte da divisão inteira? Eu não entendi muito bem. Certo, posso sim. A divisão inteira ela é representada por duas barras, certo? E Certo. basicamente, quando você está dividindo, por exemplo, deixa eu pegar um número mais fácil. 4 por 3. 4 por 3, o resultado, acredito eu, que vai dar 1,33. E aí, a divisão inteira, basicamente, ela exclui a parte decimal do resultado. É como você está no fundamental e você faz aquelas divisões no papel e vai ter o resto, né? E a parte do quociente. E aí, o resultado é esse quociente que você está calculando. Ah, saquei. Entendi. Valeu, obrigado. Isso. E aí, o resto da divisão, como tinha dito, ele vai retornar o resto, né? Só que nesses dois casos aqui, o resto é zero. Aí o exemplo não é tão bom. Mas se a gente tem, por exemplo, o 7, o resto de 7 por 4, né? O resto de 7 dividido por 4 vai dar 3.
Então, o resultado do resto vai ser 3, nesse caso, né? Essa parte de operadores, está tudo certo? Qualquer dúvida pode levantar a mão. E aí, em relação à precedência de operações, quando a gente está fazendo algum cálculo em Python, algumas operações vão ser mais importantes para o programa do que outras. Então, quando você está fazendo uma operação, a primeira coisa que ele vai fazer é a exponenciação. E aí, depois, ele faz as multiplicações e as divisões. E, por fim, com menos importância, ele faz as adições e as subtrações. Só que a gente pode mudar essa precedência utilizando os parênteses. O que é que ele faz? Basicamente, se aqui não tivesse parênteses, fiz o que aqui não existe, parênteses. Ele faria 4 vezes 8, que dá 32, 32, que dá 32. E aí ele pegaria 10 menos 32, se não tivesse parênteses, né? Mas como a gente tem parênteses, ele vai fazer primeiro essa subtração, que é 10 menos 4, que vai dar 6. E aí ele vai pegar 6 e multiplicar por 8, que vai dar 48. E aí, novamente, né? Finjam que aqui não existe parênteses. O que é que ele iria fazer? Ele iria pegar essa parte aqui, 10 dividido por 2, e depois ele somaria 3, porque existe essa ordem de precedência. Mas como a gente tem os parênteses, a gente pode alterar essa ordem, e aí o que vira mais importante é a soma. Então, o que ocorre primeiro é o 2 mais 3, que dá 5, e aí ele vai pegar 10 dividido por 5, que vai dar 2. Certo? E aí, as variáveis podem receber os resultados das operações. Então, neste caso aqui, a gente pode calcular uma média, por exemplo, e aí a média é calculada primeiramente certo? Então, vai fazer 10 mais 8, ele vai entrar no parênteses primeiro, para depois, o resultado desse parênteses, ele dividir por 2. No caso, daria 18 dividido por 2, dá 9. Já o valor, essa variável aqui, valor, ela vai receber primeiro, né? O cálculo do parênteses, ele vai fazer o parênteses primeiro, que é 80 vezes 5 dividido por 10. E aí, como esses dois operadores aqui, eles possuem a mesma ordem de precedência, não importa como você vai, de certo modo, dispor eles, em termos de parênteses, né? Por exemplo, se eu botasse um parênteses aqui, seria a mesma coisa no meio, né? De 80 vezes 5 seria a mesma coisa se não tivesse. Então, primeiramente, ele vai fazer o resultado dessa operação, e aí ele vai pegar 80 e subtrair o resultado. E aí o resultado disso tudo aqui vai para o valor. Já essa variável aqui chamada expressão, primeiramente ele vai entrar nesse parênteses mais externo, notas que já está trabalhando com mais parênteses, e aí ele vai fazer o resultado desse primeiro parênteses, que é 5 mais 90, e depois ele faz o resultado desse segundo parênteses, que é 2 elevado a 3. E aí ele vai pegar esses dois resultados e multiplicar. Essa multiplicação do resultado desse parênteses vai ser o resultado do parênteses mais externo. E aí esse parênteses mais externo, ele divide por 10. E aí outra coisa importante é que a gente pode utilizar valores que estão armazenados em variáveis para fazer essas operações. E é, inclusive, mais recomendado, porque você vai estar dando mais significância para o seu código, de certo modo. Então, vamos supor que esse valor armazena 4, um número 4. Então, o total seria 3 vezes o número que está armazenado em valor, que seria 4, daria 12. Certo? E aí, como é que a gente pode utilizar isso, né? Essa questão de trabalhar com outras variáveis. A gente poderia, por exemplo, calcular a área de um retângulo. Então, o que é que a gente faria? A gente faria que a base recebe, por exemplo, o número 5 e uma variável chamada altura vai receber o número 2. E aí a gente cria outra variável chamada área e vai receber o resultado da multiplicação da base, da variável base, pela variável altura, certo? Então, basicamente, essa é uma forma que a gente pode trabalhar com variáveis em operações. Então, vou aqui para o Colab, certo? Vou conectar. E aqui a gente tem, por exemplo, as... Deixa eu botar aqui. Aqui a gente tem as precedências, né? Primeiramente a gente tem o parênteses, depois ele faz as exponenciações,
depois ele faz as multiplicações e as divisões, e por fim ele faz tanto a soma quanto a subtração, com a mesma ordem. Então, como é que a gente pode fazer isso aqui? A gente pode, por exemplo, fazer o cálculo de 2 mais 8, e aí, quando executado, ele vai dar o valor 20. A gente pode fazer o cálculo de 2 menos 8, e aí, quando executado, vai dar o valor 4. A gente pode também fazer o cálculo de 2 vezes 8, vai dar o valor 96. A gente pode fazer o cálculo de 12 dividido por 8, que aí vai dar 1,5, certo? A gente também pode fazer a divisão inteira. E aí, percebam, a divisão inteira ele vai pegar só essa parte que está depois do ponto. Então, a divisão inteira de 12 por 8 vai ser 1. E a gente também pode pegar o resto. E aí, o resto vai ser, nesse caso aqui, 4. Certo? E aí, além disso, também tem a exponenciação, que esse número aqui vai dar muito grande. Vai dar esse númerozão. A gente poderia fazer, por exemplo, 2 elevado a 2. 12 elevado a 2, que daria 144. E, por fim, a gente também pode trabalhar com a questão da procedência, né? Da precedência. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, a média, né? 2 mais 8, e aí dividir por 2. Ele vai primeiro fazer o parêntese, a soma desses dois números, para depois dividir o resultado disso por 2. Então, ele faria 18, 10 mais 8 que dá 18, dividido por 2 dá 9. E aí a gente pode guardar essa expressão em uma variável, que aí no caso seria a média. E aí eu vou colocar para imprimir a média. E aí imprimir basicamente ele está mostrando aqui, né, na saída. Então quando eu pedir para ele imprimir a média, você percebe que não mudou o resultado. Você consegue armazenar esse valor na média. Só que aí tem aquela questão que a gente pode trabalhar outras variáveis nas expressões. Então, uma forma de deixar o nosso código mais significativo é colocar, por exemplo, vamos supor que essa média é uma média de notas. E aí tem duas notas. A primeira vai receber o valor 10 e a segunda vai receber o valor 8. E aí a quantidade de provas que teve foram 2 provas. A quantidade de provas que teve foram 2 provas. E aí, no lugar desses números, eu vou substituir por variáveis. Tem nota 1 no lugar de 10, e aí vou botar nota 2 no lugar de 8, e a quantidade de provas no lugar de 2. E aí, como vocês podem perceber, o resultado dessa operação foi 9. Então, basicamente, essa forma assim que você pode utilizar os operadores aritméticos. Certo? Pode falar, Daniel. Olá, Gustavo, boa tarde. Minha dúvida, na verdade, é quanto a essa palavrinha aí, o print. Ela é uma entrada própria do Python ou desse software que você está utilizando? Porque eu já comecei uma outra oportunidade, tentei começar, na verdade, um curso de JavaScript, e eu lembro que lá eles usam muito o script para fazer algo parecido com isso. Uhum. Aí, tu pode me falar isso, por favor? Sim, sim. O print basicamente é uma função. Vocês vão ver posteriormente o que são funções mais a fundo. Mas basicamente uma função é algo que tem um código e esse código ele faz alguma funcionalidade. Só que a gente não precisa saber o algoritmo do código, basicamente. A gente só precisa saber o que ele faz. E aí o print, nesse caso aqui, ele vai mostrar na saída do programa alguma coisa. Então, quando você utiliza o print, você está mostrando algo que você quer ver no terminal, nesse caso. E aí, isso é tanto do Python, certo? Como também de algumas outras linguagens. Normalmente, elas têm essa funcionalidade. Deu para tirar dúvida? Certinho, deu sim, obrigado. Tudo certo. E aí, se tiver mais alguma, podem falar. E aí, de forma resumida, basicamente, essa questão das variáveis, nós temos, por exemplo, aqui, uma caixa que representaria a variável, né? E essa caixa, ela está armazenando um número 23, que ele é do tipo inteiro, e o nome da caixa é idade, certo? Já esse segundo exemplo, a gente está armazenando o valor 3.14
que é do tipo real, e o nome da caixa seria pi, certo? E aqui nesse terceiro exemplo, a gente está armazenando Maria, numa variável chamada nome, e essa variável é do tipo texto, que basicamente seria string, float e inteiro aqui, né? Então, basicamente, é isto. Vou parar de compartilhar aqui. Isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. Pronto. Pronto. Sobre aquela questão lá do print e também do type, por exemplo, que eu tinha mostrado anteriormente, o print e o type são palavras especiais dentro do Python que são utilizadas para, assim, uma função. Toda linguagem de programação vai ter alguma função interna dentro da sua estrutura, que ela vai ser utilizada para diferentes propósitos. Por exemplo, o print, que vai ser utilizado para imprimir uma saída, ou seja, imprimir um resultado, imprimir uma mensagem, imprimir o valor de alguma variável, assim por diante. Aí agora a gente vai entender como é que a gente pode fornecer dados. A gente viu até agora que o print, quando a gente estava testando as nossas variáveis, ele só imprimia na tela o valor delas. E agora? Eu quero informar para minha variável a idade, para essa variável chamada idade, eu quero informar o preço de alguma coisa nessa variável produto 1, e assim por diante. No caso, nós vamos utilizar a função input, que nada mais é uma forma de você solicitar dados ao usuário. E ela é formatada da seguinte forma. O nome da variável recebe o input, e aqui a mensagem, que pode ser opcional ou não. No caso, assim, você pode fazer o seguinte: nome, recebe, input, e aqui você pode colocar a mensagem. Informe seu nome, ou algo do gênero. Como nesse exemplo aqui abaixo. Nome, recebe, input, qual o seu nome? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu continuar aqui. E além disso, a gente pode também fazer a conversão de dados. Conversão de dados. Por exemplo, eu quero receber... Geralmente, quando a gente vai pedir dados ao usuário, quando a gente utiliza só o input, ele vai entender que aquilo que a gente está fornecendo é um string, algo do tipo de texto, palavras ou algo assim. Mas, por exemplo, eu quero armazenar a idade de uma pessoa nessa variável idade. Eu vou querer armazenar ela como texto? Não. É mais interessante a gente armazenar ela como do tipo inteiro. E a gente pode fazer o seguinte: a gente pode, de novo, declarar nossa variável, informar que ela recebe um input. Mas antes do input, a gente pode colocar o tipo que a gente quer que ela seja convertida. Vou mostrar aqui para vocês no nosso exemplo. Por exemplo, eu vou pedir aqui o usuário. Vou primeiro ter uma constante, por exemplo, 4. E aqui eu vou ter a variável idade. Eu vou querer que o usuário me informe a idade, informe a sua idade. E aqui vamos fingir que nós vamos fazer uma operação com essa idade. Vamos somar a idade dessa pessoa com essa constante. Vou fazer o seguinte, operação. Vou só colocar OP. OP recebe idade mais K. E aqui eu vou imprimir o resultado dessa minha variável. E aqui eu vou executar. Eu vou informar 21. Opa. Olha, por exemplo, aqui ele já está me dizendo que não foi possível concatenar um string com inteiro. Mas por que está dizendo que não foi possível concatenar um string com um inteiro? Bora ver o seguinte. A gente viu que concatenação a gente faz com strings. Por exemplo, eu posso juntar oi mais mundo. Oi, mundo. Ele vai me retornar essas duas palavras juntas. Aí aqui, se a gente for ver aqui o tipo da nossa variável idade, ele vai informar que é o tipo string. E aí a gente não quer isso, a gente quer do tipo inteiro. Vou colocar aqui para vocês de novo. 21, ele me retornou o string.
Aí, o que é que eu faço para converter isso para um tipo inteiro? Eu posso fazer o seguinte, colocar tudo isso entre parênteses e aqui à esquerda colocar int. E aí eu vou conseguir fazer minha operação, que é somar a idade com essa constante k. 21. Agora sim, é do tipo inteiro, a minha variável idade. E a soma delas deu 25. Pode falar, Caio. Oi, licença. Só uma dúvida. O string, ou o input, ele vai considerar já como string, Ele, e depois, Isso, tipo, a base dele é considerar como string. isso. Por padrão, ele vai considerar tudo como string. Vou mostrar aqui um exemplo para você. De novo, eu vou pedir para o usuário me informar a idade dele. E aqui eu vou colocar aqui a operação, recebe, idade, mais 4. Não, vou colocar assim, print, idade, mais k. De novo, ele me retorna um erro. Por quê? Porque ele está interpretando que idade não é do tipo inteiro. Ele está dizendo que, está entendendo que eu estou querendo concatenar dois valores, duas palavras, sendo que essa segunda não é uma palavra, não é um string, é um inteiro. Aí, por conta disso, a gente coloca a gente converte essas variáveis no momento que a gente está puxando informações do usuário. Em resumo, input a gente usa para pedir informações ao usuário. E por padrão, ela vai ser do tipo string, ele vai entender que vai ser um string, um texto. E geralmente a gente pode não querer trabalhar com texto. Por exemplo, se a gente quer somar o valor dessa variável com a outra, nós vamos transformar ela num outro tipo de variável. Ou seja, eu vou transformar de tipo inteiro. E aí vai dar certo o que eu quero fazer. No caso, é somar 21 com 4 para dar 25. Beleza? E aí uma coisa muito comum, complementando o que a Samantha disse, é que se você, por exemplo, cria duas variáveis, uma x e uma y, que era para ser número, e você esquece de fazer a conversão, ele vai concatenar os dois números, tipo, porque ele vai considerar como string, né? Isso. Bora lá fazer esse exemplo que o Gustavo falou. Vou de novo, vou colocar aqui uma variável x, como ele disse, é input e informa um valor. E a mesma coisa eu vou fazer com a variável y. E aqui eu vou printar x mais y. Vou colocar 1 e aqui 3. Era para ser 4, né? Aí ele vai fazer o quê? 13. Não é isso que a gente quer. A gente quer somar dois números. Aí, então, o que é que a gente faz? A gente coloca tudo isso entre os parênteses e à esquerda coloca o int e aqui também. Aí, 1, mais 3, 4. Ok, vou compartilhar aqui minha tela. Então, pessoal, outra coisa que a gente tem que notar é a questão de que as variáveis elas são dinâmicas, elas não são, quando você armazena na memória, algo, de certo modo, estático. Então, nesse caso, a gente consegue reatribuir o valor dessa variável, ou seja, mudar o valor dessa variável ao decorrer do código. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, né? Eu comecei declarando variável x, e eu vou dizer que essa variável x tem como valor 5. No entanto, no decorrer do código, eu quero que essa variável tenha um valor 7 agora. Então, o que é que acontece? Ele vai apagar o valor 5 dessa variável e, posteriormente, ele vai adicionar na variável o valor 7. Certo? E aí, outra coisa que a gente também pode fazer é que, igual na matemática, quando você, por exemplo, fala que um valor é igual a outro, você pode dizer que no Python, né, o x vai receber o valor de outra variável, por exemplo, y. O a recebe o valor de b. E aí agora eles vão ter o mesmo valor. Então, se a gente for no Colab,
eu posso dizer aqui que o x ele vale 7, né? E x vale 5, só que no decorrer do código eu quero que ele valha 7. Eu vou pedir para ele printar o x. Vou pedir para ele printar tanto o x no começo quanto depois que eu fiz a reatribuição. E aí, como vocês podem ver, o valor de x ele alterou ao decorrer do código. E em Python, você também consegue mudar o valor para outro tipo. No sentido de que, por exemplo, eu comecei com a variável armazenando o tipo inteiro, mas no decorrer do código eu quero que armazena um valor do tipo string. Então, quando eu executar esse programa, ele vai começar com o x, né? Vai começar armazenando 5, mas depois ele vai se tornar uma string, né? Algo do tipo string. Outra coisa que a gente pode fazer é incrementar a nossa variável. Em que sentido? A gente pode dizer, por exemplo, que o x vai receber mais 2 unidades. Em que sentido? Eu comecei declarando ele como 5, só que aí no decorrer do código, pode falar, Caio. Oi, professor, desculpa interromper. Eu tô meio confuso ainda, porque, tipo, eu estudo muito mais em Java, sabe? Aí eu tô dando Python, assim, de primeira vez, e eu tô muito confuso. Tipo, o X ali, ele começa com inteiro, e depois, tipo, ele volta pra string, e, tipo, sem determinar que ele muda de variar, ou de inteiro pra string, sabe? Isso tá me deixando muito confuso. Mas é assim mesmo, normal, eu tô meio confuso com isso. É assim mesmo. Python é muito mais flexível que outras linguagens, por exemplo, C, JavaScript. JavaScript acho que também não tem isso. Mas acho que C, Java, essas linguagens você normalmente tem que definir, né? Porque, por exemplo, o X é do tipo inteiro. Só que aí em Python você não precisa fazer isso e você também pode mudar no decorrer do programa o tipo da variável. Lá em Java, nesse questão aí, a gente não poderia colocar x igual a 5 depois x igual a 7. A gente precisaria de um auxiliador para modificar e transferir o valor de uma para outra. Uhum. Se eu não me engano, assim, né? Eu não lembro. Faz tempo que eu vi Java. Mas, Samantha, sabe dizer se é assim? Não. Ah. Eu só vi C, Python, C++. Tipo, é um auxiliador, tá ligado? Tu pega um auxiliador, recebe o novo valor e depois coloca esse novo valor como sendo o novo x, tá ligado? Não seria possível colocar um x igual a 5 depois x igual a 7. Não funcionaria, daria erro. Uhum. Pronto, em Python ele é mais flexível nesse sentido, sabe? E aí, complementando o que eu estava dizendo anteriormente, você também pode incrementar o valor. Em que sentido? No começo, o x valia 5, né? Só que aí, o que é que eu faço? Eu faço a operação 5, que é o x, né? Mais 2, e eu vou atribuir o resultado dessa operação para x. Então, no decorrer do código, ele vai aumentar em 2 unidades o valor de x, basicamente. Que é como ocorre aqui. Ou eu poderia colocar para ele aumentar em 1 unidade, em 3 unidades. Também poderia colocar para ele ser o triplo do valor anterior. Então, agora ele vale 15, e assim por diante. Isso é como o Anderson disse. O Arthur disse, no exemplo anterior, quando você mostrou a soma no print, dá para colocar uma frase dentro também para mostrar, tipo, valor da soma? Sim, a gente vai ver posteriormente como a gente pode fazer isso, na questão de saída de dados, né? E aí, Samantha vai mostrar para vocês. Isso. Vou parar o compartilhamento aqui. Pronto, como o Gustavo disse, a gente pode reatribuir variáveis. No caso, em suma, como ele disse, em um momento x recebe 5, aí agora você declarou x de novo, dizendo, opa, x não é mais 5, agora é 7. E como ele mostrou, você também pode fazer operações com essa variável. E agora vamos ver a saída de dados. Como a gente tinha visto anteriormente, o input a gente usa para pedir informações ao usuário e o print nada mais é do que da tradução ao pé da letra. Print em inglês significa imprimir, ou seja,
você vai imprimir o resultado, você vai retornar o resultado, vai mostrar ao usuário o resultado da sua operação ou o valor da sua variável. E além disso, pessoal, quando você está trabalhando, por exemplo, no Colab, você pode fazer a impressão do seu dado colocando como último valor da célula a variável, como o Samantha vai mostrar aí. Ó, nesse caso aqui, ele atribuiu 10 a x e, posteriormente, ele colocou x como o valor, como último valor, né, da linha do programa. E aí, o Colab ele vai mostrar o valor de x. E aí, o Samantha vai mostrar posteriormente como é que faz. Isso. Pronto, que no caso, quando a gente estava vendo aqui os exemplos anteriores, eu estava fazendo vários prints, Gustavo também estava fazendo vários prints. Por exemplo, vou colocar aqui, x recebe 5, aí se eu colocar x, ele vai me retornar o valor 5. Agora se eu colocar x, deixar o x aqui, e agora colocar x igual a 7, e agora x, ele vai me retornar o 7. Tá vendo que aqui ele não vai me mostrar o valor de 5. Ele vai descartar. No caso, esse é o nosso hack. Mas se você quisesse sempre ver o valor da variável no decorrer do seu código, era só você colocar um print e dentro do parênteses a sua variável. Pronto, aqui ele mostra 5 e 7. Aí uma coisa que eu acho que eu esqueci de mostrar para vocês quando estava falando de concatenação. É uma coisa que a gente pode fazer com alguns strings. Por exemplo, se eu quiser fazer uma divisória ou então uma sequência de várias letras, eu posso fazer o seguinte. Colocar aqui letra, recebe A, e aqui eu posso imprimir a letra várias vezes. Eu vou imprimir ela 10 vezes. Ele imprimiu a letra 10 vezes. Posso fazer com 20, ele vai me retornar mais letras A e assim por diante. Posso colocar outras coisas e ele vai me retornar isso 20 vezes. Isso é algo interessante que eu esqueci de mencionar. Pronto, e com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem levantar a mão ou mandar no chat que a gente responde. Acho que tem aquela dúvida do Arthur sobre como você pode formatar, né, a impressão. Sim, verdade. Bora lá, voltar para aquele exemplo aqui. Pronto, tem aqui. Lembra que eu defini essa variável mensagem e que ela é a formatação, que ela vai ser a seguinte mensagem aqui. Meu nome é, aí, entre as chaves, o nome da variável, tenho, aí de novo, a variável anos. Eu posso fazer isso sem fazer isso. Eu posso simplesmente colocar isso aqui dentro do meu print, que ele vai funcionar do mesmo jeito. Meu nome é Samantha, tenho 22 anos. Posso fazer isso com qualquer coisa. Aqui, Ana. Meu nome é Ana, tenho 42 anos. Tem um negócio também que é bastante útil em exercício, que é a questão dos pontos decimais, né? Isso. Que você tem que formatar. Bora lá. Deixa eu ver aqui. Uma constante. Vou colocar pi aqui. É 3,14 uma arruma de coisa. Por exemplo, aqui eu vou ter a variável pi e ela recebe isso aqui. Aí, se eu quiser, por exemplo, só imprimir só até 2 casas decimais após a vírgula, eu posso fazer o seguinte. Posso colocar minha variável aqui, pi, aí 2F... Não. A variável... ponto... Não, 2 pontos, ponto... 2F, o número de casa... Pronto. Isso. E aqui ele me retorna 3,4. Eu quero que pegue 4 casas decimais. Não seja por isso. Tome aqui, 4 casas decimais. E vocês veem, ó, que arredondou aqui, ó. No caso, 3,1415. Aí depois do 5 tinha 9. O que ele fez? Ele arredondou. Como era maior do que 5, ele ficou maior. Certo, Arthur. Nós vamos também disponibilizar os códigos no Colab. Vocês vão receber o material teórico lá no roteiro da semana.
vai ter exemplos similares a esse e essa aula toda por escrito, ou seja, vai ser bem mais fácil também de vocês relembrarem o assunto. Os exercícios também vão ser disponibilizados mais tarde. E como eu tinha dito no início da aula, nós vamos ter 4 exercícios no Big Crowd. Começa hoje, aí o prazo de entrega é quinta-feira, dia 14, se eu não me engano, dia 14 até as 11h59 da noite. Contudo, o Big Crowd vai entrar em manutenção do dia 9 ao dia 11, ou seja, de sábado, amanhã, até a segunda. E se vocês acharem que ficou, tipo assim, muito apertado para vocês responderem essas 4 questões, nós vamos prolongar o prazo. E temos 2 questões para vocês no Colab. Vão ser 2 questões que vocês vão responder. Certo? Deixa eu ver aqui a fila. O Daniel levantou a mão primeiro, pode falar. Era só para repetir qual a função do F antes da aspa que eu esqueci. Certo. No caso, esse F aqui é só a formatação, é o jeito de você formatar. Por exemplo. Eu lembro que tu usou ele em outro exemplo, bem diferente desse. Eu mostrei sim. No caso, eu peguei uma variável chamada idade, dei o nome 21, aí o nome foi Ana, aí mensagem, recebe uma formatação, aí entre as aspas, a minha mensagem. Meu nome é, aí de novo, Ana, quer dizer, nome, que ele vai sair Ana, e tenho idade, anos, tenho tantos anos. E aí eu posso colocar um print e imprimir essa minha variável. Meu nome é Ana, tenho 21 anos. Entendi, mas valeu. eu também posso fazer dessa seguinte forma, eu posso pegar essa formatação e só jogar no print e não precisar dessa variável. Funciona do mesmo jeito. E no caso de números de ponto flutuante, como o pi, deixa eu ver aqui de novo. Eu tenho a variável pi, ela é isso aqui tudo. Eu quero só imprimir até 4 casas decimais. F é aqui. E 2F. Não. 2 ponto, né? E aqui ele retorna até 2 números após a vírgula. Uma coisa, Samantha, que pode ser importante para assistir do pessoal é questão de ler muitos números, muitas variáveis em uma linha, sabe? Do split. Acho que as questões de Bicode vão pedir. Split, certo. Deixa eu me relembrar aqui. No caso, eu posso fazer com que várias... Para não ter que ficar colocando vários inputs, eu posso colocar um input só. Tá apresentando minha tela ainda? Tá. Ok. Eu vou colocar aqui 2 variáveis, x e y, aí recebe int, quero que elas sejam inteiras. Int, input, informe o valor das variáveis. E aqui, ponto split, eu vou colocar que o split vai ser uma vírgula. É assim, né, Gustavo? Me relembre aí, por favor. Eu acho que vai dar erro, porque a gente tem que fazer a conversão por fora. Sim, verdade. Split é só para... É só para string. No caso aqui eu vou pedir para colocar nome 1 e nome 2. Aí depois eu faço nome 1 e nome 2. Pronto. Aí aqui eu vou imprimir o nome 1. Vou colocar em formatação também. Formatação. O nome 1. Aí aqui eu coloco o nome 1. E o nome 2. Vou colocar Ana. Epa. O Caio falou, tá split. Split. Eita. Obrigada aí. Mas isso é normal, pessoal, dar erro no código assim. Ana e... Tem que dar um espaço. Espaço? Aham. Esqueci de dar o É espaço. no mesmo, né? É na mesma linha. Esqueci. Foi mal, gente.
Não, no Ana, caso. Ana João, então vou colocar assim. Aí agora foi. Foi mal, pessoal. Outra coisa que pode fazer é tirar, né, ali no split, tem a vírgula, aí deixa vazio o split, aí ele vai sozinho. Aí, em vez de tu colocar a vírgula, só bota o espaço. Pronto. Agora vamos pegar lá o exemplo dos números. Quero ler x e y. Eu vou separar eles por espaço. Aí aqui eu vou fazer a conversão. No caso, x recebe int x e y recebe int y. Aqui eu vou lá imprimir minha formatação. Então, os valores das variáveis x e y são aqui x e y. 4 e 3. E aí ele retornou 4 e 3. Pronto. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode falar, Daniel. Oi, na verdade a minha dúvida não é sobre essa questão, é só algo que me ocorreu agora. A gente vai fazer o curso todo pela plataforma do Colab mesmo ou em algum momento vai ter o software Python mesmo? A gente vai fazer toda pelo Colab, porque o nosso foco era que fosse utilizado... Que assim, o curso de programação para universitários é só... O objetivo da gente é ensinar programação para universitários de diversas áreas, seja da área da saúde, da área das letras, ciências humanas, ciências exatas, e ninguém da área assim, de computação. E a gente acredita que o Colab seria a plataforma mais simples do pessoal usar, porque é online e gratuita. Ou seja, o pessoal não teria preocupação de tipo assim, tá dando problema aqui na hora de instalar o Python na minha máquina. A gente justamente pensou no Colab por conta dessa praticidade. Entendi. Tá ok, então obrigado, Samantha. Nada. No decorrer do curso a gente vai usar só o Colab para fazer as aulas práticas com vocês, algumas questões das listas, e se eu não me engano, até a aula 5 vai ter questões tanto no Colab quanto no Bcrowd. Pronto. Se tiverem mais alguma dúvida, pode falar, senão a gente encerra aqui. Sim, o formulário. Passar aqui o formulário para vocês. Samantha, só rapidinho. Eu não entendi muito essa parte aí do split ao final. Não entendi para que funciona essa função. Você poderia repetir, por favor? Posso sim. Por exemplo, se eu quero informar dois números ou mais de dois números, para não ter que colocar tanto input, tipo assim, informa o valor dessa variável x, informa o valor da variável y, assim por diante. Eu posso fazer isso, eu posso pegar todas de uma vez e separar elas por espaço ou por vírgula, depende do que eu queira que entre lá no meu split. No caso aqui. Vou querer colocar as variáveis A, B, C e D. Eu quero pegar o valor de todas essas variáveis. Aí o que é que eu posso fazer? Para não ter que colocar um input para cada, eu posso fazer um input só e colocar um split, que split significa separar. E ele estando vazio, ele vai entender que eu estou separando por espaços. Mas se eu quisesse separar esses valores por vírgula, era só eu colocar entre as aspas uma vírgula. E aí depois eu poderia fazer a conversão delas para o tipo inteiro. No caso, se eu quisesse só pegar números do tipo inteiro. Pronto, vou aqui executar e vou colocar elas separando por vírgula, então 2, 4, 5 e 8. É que ele me retornou todas elas do tipo inteiro, porque aqui eu fiz a conversão.
Deixa eu ver aqui. Sempre no mesmo formato. Como assim no mesmo formato? Sim, vai ser isso. Pera, no caso tá falando do input, né, Caio? Tipo, ser tipo, o valor de x, aí vírgula y, ou tipo, eu coloco o valor de x, espaço, e o valor de y também. Ou então eu posso dar, tipo, o valor de x, aí eu dou enter, e depois o valor de y. Você tá falando assim? Tipo, Aham. Não, tipo, sem a vírgula, ou tem que ser obrigatória a vírgula? a vírgula é obrigatória, porque se eu não colocasse a vírgula, ele ia entender que AB é uma variável só. Ah, entendi. E Saquei. como o Gustavo disse, você não pode ter variáveis separadas por espaço. Ele não vai entender que isso aqui é uma variável. Ou que isso é uma variável só e isso aqui é uma variável só. Não, você tem que dar uma separação entre elas para ficar mais claro para o interpretador entender o que é que você está fazendo. Dizendo, eu estou dizendo aqui que eu tenho essa variável A, variável B, C e D. E que todas elas vão receber o valor do usuário e que eu quero separar elas, ou seja, que o primeiro valor digitado vá para essa, o segundo para essa, o terceiro para essa e assim por diante. E aqui, como eu queria que fossem variáveis do tipo inteiro, eu faço a conversão. Se eu não me engano, tem outra forma. Botando por O vírgula. map, né? Tem também uma forma de fazer por vírgula, que é tipo A, vírgula B, vírgula C, vírgula D, e vai receber int A, vírgula int B, int C, int D, sabe? Ele pode combinar string com inteiro nas saídas do print? Pode sim. Por exemplo, se eu quiser pegar aqui nome, aqui idade, altura, pegar só essas três. Eu vou toda separar por vírgula, conforme os dados. Eu vou separar. Nome eu quero que seja nome mesmo. Aí, no caso, idade é inteiro, eu coloco aqui. Idade recebe int, idade. E a altura é float. Vou colocar aqui. Opa. Altura recebe float, altura. Até aqui na minha formatação eu coloco o seguinte. O seu nome é... Aí aqui eu coloco o nome. Você tem tantos anos e possui tantos metros de altura. Aqui, Ana, aí ela vai ter 23 e vai ter 1,78. E ela me retornou. Seu nome é Ana, você tem 23 anos e possui 1,78 m de altura. Matheus perguntou, eu posso atribuir vários valores sem usar o input? Pode, não pode, Gustavo? Pode sim. Opa. É como ele colocou aí. Você coloca as variáveis, né? E aí vai dizer que elas recebem, e aí coloca do mesmo jeito, tipo, a mesma quantidade em relação aos valores. Assim, né? Uhum. Pronto, aí. Certinho. Tem mais alguém com dúvida? O Daniel levantou a mão. Eu estava com dúvida se teria como fazer a conversão direto para inteiro, já colocando int antes do input. Tem sim, quando for só uma variável, como a gente mostrou antes. Vou comentar essa parte aqui. Só para o pessoal, eu não sei se a gente falou isso, mas quando a gente usa o jogo da velha, a gente está comentando o código. No caso aqui, o nosso interpretador está ignorando tudo que está depois do jogo da velha. Então, ele não vai interpretar nenhuma dessas linhas. Vamos lá, eu vou colocar aqui idade, eu coloco aqui int, input, informe a sua idade. Não, mas no caso, se eu fosse usar o split. Deixa eu ver.
Porque tem outras formas da gente fazer isso. Mas que pro pessoal, já que eles estão no começo, acho que usar o map não é tão... Acho que confunde mais. Só Acho ver que aqui. melhor deixar só com split mesmo. Se for o caso, a gente coloca lá no material e se brincar, tá lá também. Não tô lembrada. Uhum. Mas é isto. É porque tu fez um exemplo, né, que era para você colocar vários números, né, inteiros. Sim, sim. Aí depois saiu convertendo tudo. Aí eu Foi. pensei se poderia fazer logo no início, colocando no input. Tem, é porque tem a função chamada map. Ok. Deixa eu... Mas tá lá no material. Tem variável para palavra, não. Como assim? Ele tá falando de string? Eu fiz aqui um exemplo mais cedo. No caso aqui, estava mostrando aqui o exemplo. Que a pessoa digitava um nome. O nome é um string, uma palavra. E como, por padrão, input entende que é uma string que está sendo lida, eu não preciso fazer nenhuma conversão. No caso, eu só fiz conversão de tipo nas variáveis idade e altura. Altura, quer dizer, nome eu deixei como estava, porque já é, por padrão, do tipo string. Vou mostrar Se até aqui. quisesse converter, podia usar str e o nome da variável. Isso. Vou mostrar aqui sem a conversão e aqui embaixo com a conversão. Vou executar, vou colocar aqui Ana 23 1.76. Pronto. As 3 primeiras variáveis são todas do tipo string, são todas palavras. Aí, em seguida, eu transformei elas em inteiro e float. No caso, só as variáveis idade e altura. E aqui foi o resultado, olha. Inteiro, float. Meu nome é Ana, tenho 23 anos e possui 1.76. Pronto. Não sei se era isso que o Arthur estava perguntando. Bom, mas é isso. Acho que a gente já encerrou por aqui. Se não tiver mais nenhuma dúvida, essa foi a nossa segunda aula. Só lembrando, hoje vamos postar o roteiro da semana. E no roteiro da semana vai conter a lista de exercícios do BigCrowd e vai ser informado. Pronto. A lista de exercícios do BigCrowd, se eu não me engano, já está disponível. A do Google Classroom vai ser publicada em breve. Mas o material teórico, os slides e essa aula gravada, elas só vão estar disponíveis mais tarde, talvez depois das 6 horas. E quem ainda não conseguiu entrar no Google Classroom, por favor, falar com um dos ADMs lá do grupo do CPU. Tem o formulário. Você é um também. caso à parte. Tem o formulário também, eu acho. Sim, e o formulário. Não vou esquecer não, tá anotado aqui. De novo, pessoal que está inscrito no nosso curso, como vocês viram no processo de inscrição, nós vamos passar formulários ao longo do nosso curso de programação para universitários e vamos pedir o feedback de vocês, o que é que vocês estão achando dessas aulas, o que é que pode ser melhorado, suas expectativas e assim por diante. E é de suma importância vocês preencherem com o nome completo de vocês. O nome completo é nesse formulário? Isso. Eu não achei canto para preencher o nome, não. Eu coloquei só o e-mail. Então deve estar confundido com outro formulário. Mas acho que é esse. Não, mas sendo o e-mail que vocês utilizaram no processo de inscrição, dá certo. Beleza. É porque tem várias etapas do formulário. Vai pedir o nome de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana.
Qualquer tchau. dúvida, vocês podem falar lá no grupo do WhatsApp e no Classroom também.